Bom, boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam ótimos, né? Tenham começado um ano de maneira alegre, feliz, né? Forte, cheio de energia. Eu sou o professor Jairo. A gente vai fazer hoje uma reunião ampliada do Grupo Soberania Nacional, com o objetivo da gente tirar as diretrizes de ação, né, do nosso grupo para 2026. A gente vai começar fazendo uma apresentação, todo mundo contando um pouquinho de quem é e o que está fazendo, pesquisando, né? Depois a gente vai fazer uma análise de conjuntura que a gente faz, né? Uma análise da conjuntura, depois eu vou explicar o que está sendo realizado nesse momento no grupo, e depois a gente abre para discutir as diretrizes, todo mundo palpitando aí, e no final a gente decide o que nós faremos nesse 2026. Tudo bem? Então, eu sou o professor Jairo, atualmente eu estou pesquisando filosofia da energia, filosofia da tecnologia em interface com soberania nacional. Você já me conhece, então eu vou passar depois, eu acho que o mais velho é o Odair Sensei, por favor. Os mais velhos, tá? Se apresente. Então, obrigado, professor Jairo. Meu nome já foi mencionado, está aí na tela. Eu sou, então, o Odair, eu sou professor de Aikido e Tai Chi Chuan, sou formado em Educação Física e Filosofia, tem algumas pós-graduação também, e o objetivo da nossa pesquisa é o conceito de energia no Tai Chi Chuan. Então, uma filosofia da energia. E nós, com o tempo, nós vamos nos aprofundando e explanando sobre esta linda filosofia oriental. Jailson. Meu nome é Jailson, sou professor de História da Rede Estadual de Ensino de Uberlândia, tenho doutorado em História Social, né? E atualmente a gente está trabalhando com a perspectiva do Glauber, né? Alguns filmes do Glauber com relação à Terra, né? E aí eu tive o encontro que teve no Piauí, que eu participei online. Eu coloquei 3 perspectivas interessantes para analisar 3 filmes do Glauber, né? Deus, Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Idade da Terra. E agora, nesses 15 dias de janeiro, eu consegui formatar um artigo, né? Com base na minha contribuição no Piauí, e aí vamos aguardar para ver se a publicação e os demais desdobramentos do que foi discutido lá no Piauí. Então, seria isso, né? A perspectiva da Terra em Glauber Rocha. Muito bem. Eu acho que depois o mais velho é o Lúcio Flávio. Boa tarde a todos. Atualmente estou doutorando pela Universidade Federal de Uberlândia. A minha pesquisa ela está vinculada a partir de Jean Batista Vico e a gente, eu e o Jairo, decidimos pegar uma perspectiva de Vico sobre Hércules. E a máxima dele é que toda nação gentílica teve um Hércules. Então, a gente está se baseando nessa máxima conceitual e tentando entender a máxima, quer dizer, usando essa máxima conceitual vickiana para entender um Hércules possível que indica a partir de Euclides da Cunha. Então, a gente acabou de passar pelo exame de qualificação e agora é aprofundar as leituras, análise e identificar realmente esse possível Hércules no Brasil. No caso, é o Hércules quasímetro de Euclides da Cunha, né? Então, a gente está tendo uma experiência muito boa
E também está tendo acesso, vamos dizer assim, tentando fazer uma análise junto com a filosofia da energia, em alguns momentos aí que eu pude participar, né, principalmente no final do ano, e isso está, assim, o Jairo nos colocou numa tipo provocação, e aí eu busquei alguns conceitos lá de Aristóteles, de Energeia. Dali a gente desenvolveu uma perspectiva também de pensar alguns conceitos de Vico e energia a partir de Vico também, assim. De Hércules, usando o Hércules também como uma imagem categórica, vamos dizer assim, para fazer a correlação entre energia, filosofia da energia. Então, assim, basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos e estou aqui à disposição. É o Hércules dos Sertões, né? Nós estamos buscando. Isso. Mas vai ter o Hércules da Amazônia. Acabei de ler o material do Euclides da Amazônia, é um negócio impressionante. Bom, eu acho que... Isso, Pode é falar. um Hércules, e é engraçado porque está até no plural, né? Sertões, Hércules também está no plural também, e são sertões, e agora você está falando aí do Hércules amazônico. Amazônico, a gente conversa na sequência aqui, todos nós. O próximo é o Gleison. Então, o Rogério também. Seu som tá. Enfim. Boa tarde a todos. Meu nome é Gleison. Sou bacharel em Direito pela Universidade de Uberaba. Estou fazendo a graduação e o doutorado em Filosofia, tendo o Jairo como orientador, e mestre em Filosofia pela UFO, com o Jairo me orientando, sobre uma tese principalmente baseado no Friedrich List e o nacional protecionismo, voltando à análise da história para poder desenvolver um pensamento econômico. Na pesquisa do doutorado, a gente está trabalhando o impacto das forças energéticas para desenvolver as forças produtivas de um país. E a gente comecei há pouco tempo o doutorado, então tem bastante tempo ainda para desenvolver a tese. Não vou me alongar muito agora, me alongarei depois. Eu acho que é o Leandro, tem as duas moças aí, a gente não pode falar a idade, né? Leandro, faz o favor. Boa tarde, me chamo Leandro, sou graduado em Física, sou professor de Física e agora estou fazendo tanto graduação em Filosofia quanto vou ingressar no mestrado em Filosofia esse ano, pesquisando sobre densidade de potência em Václav Smil. Então, estou bem ansioso aí para pesquisar bastante. Claudilene Maria Luiza. A Claudilene eu não conheço. Pode uma das duas, por favor, se apresente aí, né? Fique à vontade. Meu nome é Maria Luiza e eu fui convidada como ouvinte da reunião do grupo porque eu estou planejando, junto com o professor Jairo, desenvolver uma pesquisa em torno de uma imagem estética da Terra, em Duna, do Frank Herbert. Então, o professor, né, me chamou para que eu conhecesse um pouco mais do grupo, né, e alinhasse tanto os meus interesses com os dele e os do grupo, que acho que podem ser muito bem-vindos. Terminou Filhos de Duna? Terminei. Você começou... Incrível, hein? Incrível, hein, Jairo? Você começou O Imperador? Eu comecei, só que assim, eu li menos de 20 páginas porque eu tive que voltar de ônibus e eu fico muito enjoada de ônibus. Patópolis. Tá bom, tá bom. Depois nós vamos conversar. Claudilene. Boa tarde. Eu também estou aqui convidada pelo Odair. Me convidou para participar desse grupo. Interesse também aí sobre a energia, né? Que emana aí a vida hoje, e procurando um sentido também, assim, para direcionar
os conhecimentos, sou formada em gestão financeira, e tentar aí procurar um caminho para desmistificar essa energia aí através da filosofia com os melhores, né? Como ele mesmo menciona aí. Então, estou aqui para aprender com vocês. Tá bom. Eu falei que era ouvinte, é porque a gente estava pensando que ia ter mais de 20 pessoas na reunião e a gente precisava conversar o grupo. Mas vocês fiquem à vontade também para ajudar nas sugestões e análise. Eu não tenho muitos participantes, então, espera só um pouquinho, quem é que está entrando? Só um minutinho aqui. Entrou? Cadê? Gustavo, você entrou? Opa, turma. Tô na rua aqui, eu tô com a câmera desligada, mas tô escutando vocês, viu? Tá, depois como você está na rua, você está no carro, né? Depois você se apresenta, pode ser? Não, fechado. Tá bom, nós vamos continuar aqui, daqui a pouco você se apresenta. Bom, vocês viram, então, que mais ou menos a gente está com temas em comuns, né? Alguns temas em comuns, um pouco de disparidade, mas mais ou menos os temas em comuns. Bom, então vamos passar para a segunda parte da reunião. A segunda parte da reunião é uma análise de conjuntura. A gente sempre faz, né? Então, todo mundo aqui está à disposição, fica à vontade para emitir opinião aí sobre a situação. Eu preparei só um parágrafo de análise da situação depois da guerra, depois da Maduro e agora o Irã. Então, eu preparei só um parágrafo, eu vou falar ao final rapidamente como é que eu estou vendo. Então, vamos abrir aí, a gente sempre faz isso, viu, Odair, Claudiene, né? Maria Luísa, a gente sempre faz uma análise de conjuntura, sabe? Para a gente poder saber qual que é a impressão que o grupo está tendo do ar do tempo. Então, fica à vontade. Vou começar com Jailson, depois aí vocês fiquem... Opa, Arthur Villanova! É que você é o mais jovem, perdão, meu caro. Pode falar, você... Me desculpe, eu não estou conseguindo ver aqui todo mundo, não sei por quê. Vai, Arthur, pode falar. Professor. Desculpa. Oi, Eu pago o gente. café da próxima. Oi, gente, eu sou o Arthur Villanova, eu sou orientando do professor Jairo. Eu estou fazendo uma iniciação científica sobre energia, mais especificamente sobre petróleo e sobre retórica também. Eu estou usando, inclusive é um livro que está aqui do meu lado. Nossa, está dando muito blur. Mas é o Tratado da Argumentação, um livro escrito por Charles Perman, que é um autor que eu vou utilizar, né? Estou lendo para a minha iniciação científica, para fazer essa junção entre retórica, que é uma ferramenta tão importante na atualidade, e o tema da energia, com ênfase no petróleo. Certo? Eu já fiz algumas apresentações no grupo, né? Então, eu lembro de duas. As duas últimas foi sobre matrizes energéticas e como a retórica pode influenciar na escolha de uma matriz energética, e a outra era sobre energia limpa, a falácia da energia limpa, que eu falei sobre como a retórica era usada para acobertar ou taxar a hidroelétrica como uma energia limpa. Eu estou fazendo graduação em filosofia, estou no 6º período e participo do PET da filosofia também, e faço parte do Grupo Soberania Nacional. Bom, você me desculpe, eu não estou conseguindo ver todos que estão na reunião. Tá assim, mais 2 pessoas, mas eu não estou vendo. Se tiver alguém que eu não apresentou. Então, Gustavo, se apresente aí para a gente passar para a segunda parte, vai lá. Opa, eu estou caminhando aqui, mas basicamente agora sou graduado em filosofia aqui pela UF. Atualmente eu estou como estagiário aqui na empresa Canastra, aqui de Uberlândia, que é uma fintech do mercado financeiro. E eu atuo na área de cadastro e PLDFT, que é política de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Basicamente analisando o pessoal aí que quer fazer negócio com a gente. E no meu TCC eu pesquisei. Deixa eu dar uma parada aqui, que fumante é foda, viu? Mas basicamente meu trabalho de pesquisa é em Maquiavel. Eu utilizo
utilizei o Príncipe no meu trabalho de conclusão de curso para pensar a soberania a partir dele. E acaba que eu uso Maquiavel para pensar tudo, desde a da energia, geopolítica e todos os contextos que a gente tem das relações de poder também. Esse é isso. Muito bem. Vamos começar, então, a segunda parte, a análise de conjuntura. Jailson, você quer começar? Depois a gente abre aí o Gleison, todo mundo. Tá, Faz o eu favor. vou falar só algumas coisas. Né? É o seguinte, que eu pensei, já até coloquei no grupo, né? Que eu acho que o Donald Trump deu um salto, avançou algumas peças bem importantes aí. Eu acho que ele conseguiu essa façanha de entrar na Venezuela, né, e sequestrar, né, que eles estão tentando falar que não é, mas foi um sequestro, né, tem que colocar o nome correto, sequestro do Maduro, né, por mais que a gente goste ou não dele, ou por mais que a gente goste ou não da como ele conduzia a Venezuela, mas foi um sequestro que os Estados Unidos fez, né? Isso já é uma prática comum dos Estados Unidos, não é de hoje que ele faz intervenções militares na América Latina, mas destacar que que isso aí, curiosamente, né, não existe coincidência na história, acontece esses episódios no Irã, né? Então, há a participação de agentes do Mossad no Irã, né? Eles já estavam lá bem antes também desses episódios, quando Gaza estava sofrendo os bombardeios, né, diariamente, e destacar a participação do Brasil, que eu achei muito curioso, é que agentes da Polícia Federal estão em Caracas. Eu não sei se desde o início, né, do episódio lá do sequestro do Maduro, mas eu vi hoje essa informação de que agentes da Polícia Federal estão lá avaliando os impactos do que está acontecendo lá no Brasil. Muito curioso isso, né? Sabe que esses policiais federais ajudaram ou facilitaram o que aconteceu na Venezuela, não dá para saber, né? Mas destacar isso aí nessa perspectiva, dizendo que o Trump conseguiu avançar algumas peças no tabuleiro, muito importante, né, nesse momento atual. Tá bom. Gleison, Vamos era lá. você mesmo, o segundo é você mesmo. Tem algumas coisas que eu acho importantes. A primeira, que é um simbolismo que ele é importante avaliar e levar em consideração, foi justamente quando os Estados Unidos mudou de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. A partir dali, quando cria-se a nova doutrina, ele define exatamente onde ele quer atuar. Uma coisa importante também, que eu levo em consideração, é a forma que a China e a Rússia agiu perante o Irã. Porque quando os Estados Unidos atacou a usina nuclear do Irã, não teve nenhuma resposta de nenhum dos outros dois países. E ao fazer isso lá, demonstrou que tanto a Rússia, por conta de suas próprias guerras, e a China, por conta de seus interesses, não iriam atuar diretamente para parar os Estados Unidos em um outro país. Provavelmente entraria em guerra, principalmente a China, se for arrastada para isso. Agora, uma coisa que eu acho problemático e que está iniciando uma nova, de certa forma, uma nova era global, é justamente quando os Estados Unidos faz o ataque à Venezuela, diferente do Irã, que teve a anuência da ONU, para julgar o Maduro por um crime, e depois, quando chegou lá, que era o crime que ele fazia, era diretor do Los Solis, depois percebeu que Los Solis não existia, e mudou a narrativa do julgamento para ele para outra coisa. Só que tem uma coisa mais importante aí no direito internacional. Primeiro, o Trump, quando invade a Venezuela, sem a chancela da ONU, sem a chancela do Congresso, ele age de forma ilegal internamente e pelas leis internacionais também. Internamente nos Estados Unidos e externamente nas leis internacionais. E ali ele inicia um novo momento, que é justamente o momento de tirar qualquer chancela dos direitos internacionais, de acabar com a participação da ONU, a relevância da ONU
e de todos os institutos internacionais, mostrando que agora o que mais importa para os Estados Unidos, aparentemente, não é mais a democracia, o debate, a soberania dos países. Importa o poder que eu quero, e a partir do que eu quero, Estados Unidos, eu vou usar meu poder para poder fazer isso. Isso entra na Venezuela, provavelmente deve atacar a Colômbia, senão acho que em pouco tempo. E a narrativa aumentando sobre a Groenlândia, que ali é extremamente importante. Tanto pela rota comercial que vai se abrir ali com o derretimento das geleiras da Groenlândia, que é dominado pelo outro lado, pela Rússia, e dominando tanto a Groenlândia quanto o Canadá. Você tem os Estados Unidos dominando toda aquela parte, quanto em questão de reservas de terras raras e outras coisas. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, juntamente com um desenvolvimento cada vez maior de gasto de investimentos militares no mundo, inclusive o Brasil, acho que eu vi uma notícia hoje que vai aumentar o investimento militar aqui no Brasil para o ano de 2026 e seguintes, ou 2027, não lembro. Está mostrando que a nossa sociedade não é mais aquela sociedade segura que a gente segura bem, entre aspas, que a gente tinha até então. Segura no sentido de que há um respeito, pelo menos parcial, sobre as leis internacionais, que agora, com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, a tomada, e a palavra realmente é essa, sequestro, do presidente de um país soberano, que nenhum país tem, pelas cartas internacionais, tem o direito de invadir outro sem a chancela da ONU, a gente está indo para uma problemática cada vez maior. Espero estar muito errado, mas acho que não. Tá ótimo. Lúcio Flávio, sua análise. Então, eu lembro acho que é penúltimo, né, professor? Eu tinha até questionado a figura do Trump, né, para um professor norte-americano, né, que veio participar de uma reunião, que era uma figura que iria causar graves problemas, tanto internos, né, problemas internos, política interna, quanto política externa. Não sou profeta, não, mas dava para perceber que essa figura que foi construída artificialmente, né, está gerando, mudando, assim, como se realmente esse tabuleiro não tivesse, na verdade, regras, né, vamos dizer assim, que o tabuleiro, em tese, tem regras, né, mas ele parece que não age, assim, dessa forma ele age por alguns segmentos políticos dele e personalidade dele também. Isso está causando um mal-estar tanto interno quanto externo. Num caso aqui no Brasil, acabou de, não sei se vocês perceberam, uma notícia aí que o Bolsonaro foi direcionado para Papudinha. Então, assim, no caso nosso aqui, no contexto interno, essa próxima eleição, né, vai ser um tabuleiro também para esse presidente norte-americano, né, que eu acho que ele vai vir por enquanto ele está deixando a gente, no caso o presidente Lula, se movimentar, mas eu acho que quando estiver começando a chegar perto das eleições, eu acho que vai bagunçar, né? E a gente corre o risco de ter personalidades como o Flávio Bolsonaro ou o Tarcísio, né? E aí, para saber quem é o pior, ou talvez a Michelle, né? No outro contexto aí. Então, são desafios, né, para pensar como lidar com tantos antagonismos, né? E conflitos que vão surgir futuramente, né? Como solucionar, como amenizar, porque inevitavelmente vão ter problemas tanto no nosso contexto interno, doméstico, quanto externo, né? Basicamente, isso é o que o Gleice falou, o professor Jair também. E, então, assim, eu também compartilho aí o pensamento deles e vamos lá, né? Infelizmente, a gente está nesse contexto aí histórico, né? Ou é uma oportunidade também, finalizando. Talvez vire uma oportunidade para o Brasil, né? Assim finaliza
um pouco do Tá raciocínio. bom. Gustavo, depois a gente passa. Gustavo. Ô, gente, assim, o pessoal está chegando aqui depois, é porque a gente tem um critério de os mais velhos falam primeiro, tá? Vocês, assim, os mais velhos, ou mais velho de idade, ou os mais velhos do grupo, é um critério que a gente usa aqui, viu pessoal? Viu Arthur? Então, Gustavo, por favor. Opa, vocês estão me escutando bem aí? Sim. Ah, perfeito. Eu estou em trânsito aqui, mas basicamente o que eu vejo é muito do que o Gleison falou, né? Que o movimento que o Trump fez agora é uma coisa que muda completamente, principalmente a situação aqui da América Latina. Porque os Estados Unidos deixam bem claro que o hemisfério ocidental aqui, principalmente a parte da América, é zona de influência americana. E como não tem nenhum outro país que é capaz de colocar qualquer limite nisso, os Estados Unidos estão livres para fazer o que eles quiserem. Tanto que a China e a Rússia deixaram claro que Maduro era um aliado importante, mesmo assim não fizeram nada. Estava rodeado de soldados cubanos e que demonstra também a presença que ele quer impor, tanto seja em Cuba, tanto seja na Colômbia, tanto seja em qualquer parte aqui. Agora fica a questão, igual o Lúcio comentou também, para as eleições, né? Por enquanto está tranquilo, negociando tudo mais, mas política é tudo questão de sorte e momento. Vamos ver o que vai desenrolar para o Brasil, mas eu acho que é uma situação sim que é preocupante, até para o Brasil repensar o seu papel na América Latina. Se a gente vai continuar sendo só espectador, se a gente vai pensar em começar a agir como um país soberano. E até muito do que eu estudo, a questão de Maquiavel também é justamente uma coisa essencial, que é a gente tem duas formas de agir, uma é pela lei, outra é pelas armas. Como geralmente a lei é insuficiente, como a lei internacional se demonstra, ou as próprias leis, o poder das armas é o que vigora. E Trump deixou bem claro isso, que se ele tem o poder, se ele quer e se ele pode, ele faz. Igual ele foi lá, sequestrou um presidente, ele pode ser um ditador, mas não deixa de ser uma violação, né? Tanto do direito internacional quanto da soberania. Então, o que Maquiavel diz continua atual e eu acho que é super importante para a gente continuar pensando nisso, que as armas, querendo ou não, são bem mais fortes que palavras. Muito bem. Arthur, você quer falar? Depois, vamos lá, Leandro, Odair. Por favor, Arthur. Eu queria, na verdade, atentar para uma coisa em específico, já que todo mundo falou de um modo muito abrangente e global do que está acontecendo, né, no mundo, mas eu queria colocar uma lupa nessa generalização, nessa visão tão ampla que a gente está tendo. Vocês tiveram, né? Mas para fazer um contraponto. Antes da gente pensar como o mundo está reagindo, eu acho interessante como a gente pensar como o Brasil está reagindo. Porque aqui eu faço uma menção ao que o Lúcio Flávio falou sobre as regras do tabuleiro. Ele falou que os Estados Unidos não seguem as regras do tabuleiro. É verdade. Eles ditam as regras, pelo menos por enquanto. E eu pensei em seguida se eles seguem alguma regra. Talvez eles sigam as regras lógicas, pelo menos, né? Mas aí então eu concluí que nem as regras lógicas eles seguem, porque eles conseguem moldar a lógica conforme o discurso, conforme a intenção e o que eles querem, certo? O que o império quer. Então, como isso conversa com o Brasil? Simples. O povo brasileiro, pelo menos uma parte deles, estão querendo que os Estados Unidos invadam o Brasil, sabe? Eles estão deixando a soberania de lado e estão apoiando uma parte, né, dos brasileiros. Estão apoiando uma nação estrangeira. E, sinceramente, acho que em todos os países do mundo, qualquer pessoa que apoia uma invasão estrangeira à sua própria nação, no mínimo, é preso. No mínimo. Então, aqui, eu queria só apontar que existe parlamentar apoiando abertamente, inclusive está perto de ser caçado, essa possível, eu acho improvável, sinceramente, invasão dos Estados Unidos ao Brasil. Eu, particularmente, acho improvável. Mas eu só queria atentar para esse ponto sobre como a de extrema-direita, né, os bolsonaristas, estão reagindo a respeito disso, porque eles se dizem patriotas. Isso eu acho muito interessante. Essa narrativa deles como patriotas, mas sempre quando convém. Eles são patriotas, eles defendem a família tradicional,
que é uma família bem específica, que de tradicional não tem nada, né? Enfim, eu não queria me estender muito, mas eu só queria colocar uma lupa justamente na questão de como uma parte do espectro político bem extrema enxerga essa invasão. Leandro, você quer fazer uma análise para a gente aí de conjunto? Estrear? Eu vou estrear aqui. Sinceramente, é a primeira Beleza. vez que eu faço isso, mas eu vou Então, tentar dar a minha opinião. Excelente. Então, eu sinceramente percebo o atual movimento dos países no mundo principalmente focados em três coisas, né? Uma das coisas é justamente a energia, matéria-prima e técnica, né? Então, por exemplo, quando a gente pega esse movimento dos Estados Unidos, por mais que ele tenha falado, por exemplo, que foi porque o Maduro era líder do narcotráfico, não sei o quê, depois ele disse claramente que era devido ao petróleo, né? Então, ele tem, obviamente, um interesse pelo petróleo e pela energia, né? Aí tem a matéria-prima também, a questão justamente das terras raras, né? Onde o Brasil tem grandes fontes, a China tem grandes fontes, a Groenlândia tem grandes fontes, né? E a técnica? No caso da técnica, por exemplo, a China vem tentando desenvolver já faz bastante tempo uma máquina para fazer os microchips, né, com uma litografia pequena ali da faixa de 5, 10 nanômetros, mas o problema disso é que o único país que é detentor dessa tecnologia é a Holanda, e boa parte dessa máquina vem dos Estados Unidos, né, boa parte das peças que integram ela. Então acaba que você fica muito na mão dos Estados Unidos em relação a essa tecnologia, né? E os Estados Unidos não quer deixar a China desenvolver justamente isso. Então, qual que é o problema principal que eu vejo? Eu vejo que o Brasil ele é muito forte tanto na questão de potencial energético, quanto na questão da matéria-prima, e na técnica a gente tem algumas coisas, né? Igual, por exemplo, a gente sabe fazer avião, né? A gente tem a Embraer, a gente tem a Embrapa, né? Então, muitas tecnologias voltadas à agricultura. Então, eu acho que é muito perigoso nós deixarmos justamente os Estados Unidos nos dominarem de algum jeito. E eu acho que o Arthur falou aí sobre invadir o Brasil, eu acho que acaba não sendo necessário, né? O Brasil, pelo que eu vejo, tem um histórico muito grande de quase dar as suas riquezas pro mundo, né? Então, vende a preço de banana para multinacionais aí, e o povo vem aqui, invade, sem necessariamente deflagrar nenhum tiro. Então, acho que essa é a minha análise de modo geral. É uma boa estreia. Odair, por favor, depois Maria Luísa, onde que está a Claudiene? Você quer falar um pouquinho sobre a situação, Odair? Estrear também? Então, vamos estrear. De fato, as informações chegam a toda hora e elas alteram, elas mudam. Nós podemos ter uma opinião agora, de repente surge uma nova informação e você tem que repensar, e nós, claro, sempre em busca de estar mais próximo possível da verdade. E eu vejo que parece, eu tenho a impressão, lógico que posso estar equivocado, que lá no oculto, toda essa movimentação tem outros objetivos, que de repente a gente ainda não chegou, mas poderemos chegar. Se formos ver a questão de geopolítica, que diz que nós não temos, entre países não tem amizade, né? Cada um vai olhar para o próprio umbigo. E, assim, ouvindo alguns comentários nas redes sociais, nos jornais, tem a possibilidade
de que, na verdade, lá no fundo, está surgindo três grandes blocos, que é os Estados Unidos aí como que liderando, né, ou dominando, enfim, usando as armas que for necessário para dominar aqui as Américas. Eu ouvi falar também que um outro bloco, como da Rússia, ficaria ali com, né, com a Europa e a China com os Estados Unidos. E esta visão é de que esses três países poderosos, eles podem até parecer inimigos, mas lá no fundo eles têm ali digamos, um trato, né? Que eles estão pensando mais nele do que no resto do mundo. Então, eu fico nessa dúvida e atento para ver se surge alguma coisa mais concreta. E, né, essa busca desse poder domínio, essa energia poderosa que escraviza, né, muito de nós, né, da humanidade. Muito bem. Maria Luísa, onde que está a Claudiene? Por favor, se quiserem falar. No geral, os meus comentários não são muito mais do que todo mundo já falou, em especial o Gustavo. Acho que mostra pra gente que a gente é frágil, né? Os Estados Unidos está fazendo aquilo que ele sempre fez, só que ele está deixando de se preocupar que as coisas estão embaixo do pano. Isso mostra pra gente uma maior fragilidade do que já existia antes, porque que a gente sabe que o Brasil sofre interferências externas, a gente sabe há muito tempo. Mas agora há uma possibilidade de, além disso, um outro tipo enfim, de interferência, né? Porque não, vamos dizer, né, uma moralidade não está. A gente sabe que os Estados Unidos não tem uma moralidade posta, né? Ele passou por cima assim, de várias coisas para fazer o que ele fez e nada impediu ele. E não impede. Tá bom. Obrigado. Cadê a Claudiene? Não estou vendo. Eu. Por favor. Tá dando para ouvir direitinho? Porque ficou bem baixinho o meu. Mas aí, dando ênfase, né? Tudo que todo mundo falou, né? No Brasil, a gente sabe, né, que vive sobre essa incerteza, essa geopolítica de incertezas aí globais, esses conflitos. Enfim, nós estamos agora num momento desafiador, 2026, né, enfrentando essa aí, geopolítica, para mim, uma geopolítica tenso, né, um momento tenso, devido aí a esse novo recomeço, que é sempre um recomeço, mediante tantos conflitos. Mas, porém, cada um tem sua forma de pensar, é para isso que existimos, né? Para pensar e colaborar para o bem das coisas, para que as coisas venham se promover melhor na cabeça do ser humano, né? Mas o impacto a gente sabe que sempre tem de todos os lados, devido aos países que comandam e emana, né, essa lei aí sobre as suas mãos. E eu, como participante, hoje eu quero só mesmo aí aprender mais sobre isso e trazer mais conhecimento sobre essa parte que realmente ainda é bem, para mim ainda é um conhecimento que eu quero ainda agregar bastante para a minha vida, porque isso é o nosso futuro, né? Tá certo. Muito obrigado. Vocês que estão, né, vindo a primeira vez, toda vez que a gente faz uma reunião do nosso grupo, a gente faz uma análise de conjuntura, né, para a gente poder falar como é que nós estamos sentindo a situação. Eu vou falar rapidamente aqui também e encaminhar para a terceira parte, né, e penúltima da reunião. Então, assim, o Odair, a Claudiene e a Maria Luísa, primeira vez que estão ouvindo aqui, o Grupo Soberania Nacional é um grupo que, desde 2019, discute o conceito de soberania nacional a partir de perspectivas múltiplas. Desde o início do grupo, a gente colocava que
o tema da soberania era fundamental para vencer, na época, o bolsonarismo, e parece que essa leitura ela é correta até hoje, quer dizer, que é o conceito limite dos patriotas, né? Nós não somos patriotas, nós somos soberanistas, né? Ou discutimos a soberania nacional, é um pouco diferente. O patriota o Brasil é um ente espiritual, né? A soberania nacional, o Brasil é um ente material e energético. Esse que é nós temos um sentimento que o Brasil é um território em que pessoas em comum querem construir um destino, né? Querem construir um destino comum. Não é onde nós nascemos, é onde que nós queremos construir o nosso futuro. E o nosso futuro ele tem uma dimensão material, energético, né? Então a gente começou, eu vou fazer isso aqui porque tem a ver com a análise de conjuntura e também para encaminhar o próximo passo. A gente começou fazendo, o nosso grupo não é um grupo de estudo, é um grupo de pesquisa. Mas a gente começou o grupo com atividade de formação, a gente realizou em 2021 um curso, o Sistema Nacional de Economia Política. Esse conceito, a gente operacionalizou esse conceito. Soberania nacional é construir um sistema de economia política. Então, depois disso, a gente fez a gente expressou isso num projeto de extensão, são 5 projetos de extensão. Depois disso, a gente discutiu as imagens do Brasil, usando obras de arte e vendo como que essas obras de arte inspiram conceituações do Brasil. Depois disso, a gente fez, viu, Daí, um debate sobre o mar, sobre o Atlântico Sul, sobre a importância da projeção de poder do Brasil no Atlântico Sul, onde que a gente começou a pensar que talvez a gente teria que construir um sistema Brasil, África, Índia, quer dizer, o Atlântico Sul como sendo, construir um espaço econômico para o Brasil, uma projeção de poder do Brasil no Atlântico Sul. Foi um debate muito importante. Depois a gente começou a trabalhar a ideia de soberania e energia. Fizemos vários debates sobre segurança nacional, sobre energia. E depois a gente, então, nessa fase agora, a gente colocou o tema da filosofia da energia. Então, a minha análise agora é o seguinte, para a gente fechar essa parte, é que parece que o Leandro está corretíssimo, né? Parece que o núcleo da soberania, e é aí que está o nosso deslocamento do grupo, o núcleo da soberania está no domínio da energia. Ou no domínio, você tem razão, da matéria, das matérias-primas, da tecnologia e da energia, que eu chamo de sistema tecnoenergético, né? Junto as tecnologias e a energia e a matéria-prima, sistemas tecnoenergéticos. Então, parece que a soberania de um país está ligada ao modo como ele domina, controla, o que você tem toda a razão, esses 3 fatores, a tecnologia e as matérias-primas e a energia. Então, evidentemente que existe uma outra possibilidade que nós precisamos discutir, que é a inteligência artificial. São os 2 temas estratégicos. Então, a gente não chegou nesse ponto da ideia de soberania informacional. Nós já debatemos lá no grupo, já isso colocou, várias pessoas, o Gleice, todo mundo sempre está colocando lá, o Lúcio. Então, a IA é outro ponto. Que a soberania nacional também esse tema da IA também vai se relacionar ao tema da soberania, mas o nosso grupo, tematicamente, ainda não colocou isso, né? Então a minha análise agora é que o núcleo da soberania, ela está em torno do tema da energia. Então, para fechar, nós precisamos precisar a relação entre energia e soberania. Como é que eu faço isso? Eu digo assim, sistemas nacionais de economia, né, países, esses países, eles estabelecem relações diferenciais com o que eu estou chamando de energosfera.
Então, esse é o conceito que eu preciso agora estabelecer, que é o seguinte: o que é a energosfera? É o sistema de todos os processos energéticos planetários, tanto físicos, quanto químicos, quanto biológicos, quanto artificiais. Então, existe a biosfera, né? Existe os conceitos de tecnosfera, noosfera, né? O espírito. Então, o conceito que o planeta ele tem uma energosfera, ou seja, é a totalidade de todos os processos energéticos que estão incluídos na nossa casa, né, no nosso planeta. Então, cada sistema nacional ele estabelece uma relação diferente com esses processos energéticos. Então, a ideia agora é a seguinte: quem controla a energosfera controla o mundo. Compreende? Quem controla a totalidade dos processos energéticos controla o mundo. Então, nesse sentido, Leandro, daí vocês estão intuindo que o movimento do Trump é exatamente o movimento de um sistema nacional de economia política, que é os Estados Unidos, em que ele precisa controlar os processos energéticos. Olha, ele precisa controlar os processos energéticos do ponto de vista do debaixo da terra, por isso que o tema do petróleo ele não está esgotado, né? Ele precisa controlar, quer dizer, que eu chamo assim, a dimensão quitônica, a dimensão da energia subterrânea. Ele precisa controlar isso. Ele precisa controlar também o que vocês falaram muito bem da Groenlândia, né? O Gleice também falou, muita gente, está certo, precisa controlar os processos energéticos que têm a ver com o Ártico, e com o Atlântico também, ele não colocou isso, mas enfim. Então, me parece que o tabuleiro, Jailson, é que os Estados Unidos estão movendo as peças no sentido de controlar a energosfera do planeta. E aí conecta com outros temas que nós estamos discutindo aqui, que quais são, na estética, né? O Lúcio Flávio e a Maria Luísa, quais são as mitologias energéticas? Quais são as mitologias energéticas? Quais são as representações ficcionais da energosfera? E eu estava vendo aqui um negócio que eu descobri esses dias, Lúcio, que falou assim, ó, que toda vez que você tem herói, é porque um sistema técnico não funciona. Toda vez que a tecnologia falha, você precisa do herói. Achei interessante, né? Então, a ideia de energosfera me parece que é um conceito operacional aqui para a gente poder conversar. Então, eu estou entendendo que o movimento global é quem controla. E aí nós precisamos decidir, aí que está, se nós vamos também participar desse movimento de relação com os processos energéticos globais ou planetários, né? Ou seja, a gente vai abrir mão. Então, o próximo passo é o controle da Amazônia. Vocês não estejam atentos que esse filme aí do Avatar 3, essa discussão do Avatar, ele é fundamental, né? Então, era isso que eu queria falar, e aí a gente passa para o próximo passo, se vocês quiserem comentar um pouco, para a gente passar para o terceiro ponto. Eu queria fazer, se me permitir, alguns apontamentos também, e enquanto todos estavam falando, estava aqui refletindo sobre algumas questões, são provocações que eu faço aqui a todos, sobre o comportamento dos Estados Unidos. Me parece, confesso que eu preciso estudar bastante sobre o tema, mas eu quero saber o que vocês acham também, que os Estados Unidos eles deram, na verdade, um grande passo, uma grande jogada, quando invadiram. E essa jogada, ela foi uma jogada totalmente calculada, ou foi uma jogada desesperada? Porque, assim, me parece calculada, de fato, mas o ponto de ser uma grande jogada me faz pensar
que talvez os Estados Unidos estejam com medo da China. E por isso, então, estão tentando expandir ainda mais, né, o seu domínio pelas Américas, pela América Latina, coisa que ele já faz há um tempo, né? Mas, então, só fazendo uma referência ao que o Wilder falou sobre os blocos econômicos, então, os três grandes blocos econômicos, não, três grandes blocos que ele falou, desculpa. Então, a China, a Rússia, a Europa e os Estados Unidos, os três grandes. Então, talvez os Estados Unidos tenha ficado com medo de ser ultrapassado pela China, né? Ser superado, melhor dizendo, pela China. O que vocês acham a respeito dessa afirmação? Daqui a pouco a gente faz a resposta, tá? Vamos ver as outras provocações. Eu acho que o Jailson pediu e o Odair. Está anotada aqui a sua. Eu tenho uma hipótese. Eu posso comentar a hipótese do Arthur? Sim, claro. Jogo rápido. Arthur, Pode. eu estava pensando isso hoje, né? Falei assim, gente, não é possível. Esse negócio está muito estranho. E, assim, a gente fica pensando, fala assim, não, mas só pode ter sido calculado tudo isso. Houve o Departamento de Estado americano, seus intelectuais, né, e calcularam todos esses movimentos. A fragilidade do Irã já estava dada bem meses atrás, quando Israel lançou ataques não só ao Irã, mas também ao Líbano, e desmantelou Gaza, né, digamos assim, né? Então, facilitou um pouco essa ação dos Estados Unidos, essa ação, o que está acontecendo no Irã nos dias de hoje, né? E faltava a cartada final, que é o domínio da energia, como o professor Jário comentou, que só foi possível com o sistema econômico, né, que os Estados Unidos construiu ao longo dos anos, né, dos séculos, aí no caso, nos últimos anos, então ele conseguiu isso, e agora, então, ele deu a cartada final. Para mim, acho que é calculado mesmo. E tanto a posse da Groenlândia, né, que eu até comentei no grupo, com relação a uma série que antecipa essa questão, né, Borgen, não sei se vocês já viram essa série, tem tem uma temporada que é tratando sobre isso. Há 10 anos atrás, eles já estavam intuindo que poderia acontecer uma rivalidade entre Estados Unidos e a China pelo domínio da Groenlândia, e é o que está acontecendo agora, né? Então, na minha opinião, foi calculado já. Isso aí já é um cálculo que o Império fez e ele executou. Pela ordem, Odair. Então, minha reflexão vai ao encontro de tudo que foi dito e concluo que o poder, quizás seja também por medo de não ser, e o poder, assim, também cheguei à conclusão de que é a soma das diversas fontes de energia, que pode ser, claro, física e mental. Tendo esse domínio dessas fontes de energia, há um poderio sobre os demais. E lógico que essas fontes de energia não vêm no caso do país em si, né? Seja Estados Unidos, seja outros países. Obviamente que ele não tem todas essas fontes de energia. Então, ele pode, com seus tentáculos de invasão, pode ser invasão, né, dominar a energia de outros países para agregar a si mesmo, para ter poder de domínio. Gleison, depois o Leandro. A gente vai. O Arthur, eu também vou te dar uma resposta que eu acho, tá?
Eu vou só... Dois movimentos importantes. O primeiro é quando os Estados Unidos definem a China como inimigo da OTAN, primeiro ponto. E segundo é quando lança... É importante o novo plano de estratégia estadunidense, que ele retoma o plano Monroe. A América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Não foi planejado, até porque não tem como uma ação da forma que foi feita, tem nenhuma baixa estadunidense, e usando helicópteros dentro da Venezuela, que é uma aeronave lenta, para tomar posse do presidente de um país. E com detalhe, ele estava na espécie do Pentágono venezuelano, ou seja, o prédio mais vigiado e mais bem guardado da Venezuela, e ele foi preso, foi sequestrado ali junto com sua esposa. Então, tem uma espécie de desespero na forma que você colocou, mas não necessariamente um desespero. Os Estados Unidos, só um exemplo, o PIB militar dos Estados Unidos ele é maior do que o do segundo ao nono em quantidade de PIB. Então, mesmo que seja um império decadente, ele ainda está muito acima de qualquer outro país em questão de poderio militar. Claro que, ultimamente, acho que foi até o The New York Post, e lançou uma nota em que a China está começando a superar em tecnologia e não em armamento o poderio estadunidense. Só que ainda falta arsenal para isso. Então, essas atitudes que os Estados Unidos está fazendo, ela tem um impacto simbólico e geopolítico também. E um detalhe que me chama muita atenção é quando uma foto emblemática em que junta o Stalin, o Churchill, salvo me engano, o presidente dos Estados Unidos era o Eisenhower, eu só peço para lembrar os presidentes dos Estados Unidos, em que faz a divisão do mundo. E por isso que eu usei o exemplo do Irã, e por mais que a Venezuela e os países da América Latina ela tem uma importância muito grande para a Rússia e para a China, o Irã ele faz parte justamente de certa forma do seu quintal, tanto da Rússia quanto da China. Então defender o Irã ali justamente contra os avanços estadunidenses de Israel era até mais precioso para esses países do que defender uma Venezuela que está logo abaixo dos Estados Unidos e mais distante dele, geograficamente. Então, assim, aparentemente há essa nova divisão dos Estados Unidos. Desistiu da Europa, claramente desistiu da Europa, falou, Putin é sua, não necessariamente para atacar e tudo, mas não vou intervir mais, como o Hitler fez com a União Soviética para invadir toda a Europa. E está deixando a China criando alguns empecilhos, mas a preocupação do Trump é justamente dominar o seu quintal, que é o que mais nos prejudica. E só para finalizar, uma coisa que o Gério falou sobre a IA me tomou o seguinte: eu estou acompanhando a qualidade de vídeo que está vindo em questão de imagem artificial. É quase que perfeito, indetectável. Tinha aquela premissa de que somos igual Tomé, só acreditamos vendo. Provavelmente essa eleição, e eu imagino que seja essa a principal atuação a um estadunidense, não só estadunidense, mas da extrema-direita e de outros campos na luta política, que não podemos mais acreditar naquilo que vemos, porque a perfeição é tão grande que pessoas que têm um conhecimento sobre o assunto têm dúvidas para saber se realmente é inteligência artificial falando ou se é um vídeo real. Imagina isso no impacto para a próxima eleição que a gente vai ter agora em 2026. Então, analiso justamente com essa preocupação a mais sobre a IA. Leandro. Meu comentário vai ser rápido, também vai ser sobre a IA. E é o seguinte, na minha percepção, por mais que, de fato, vai ter diversos problemas na eleição devido ao uso da IA para os vídeos, eu acho que
soberania está mais relacionada a outro assunto técnico também, que no geral a gente não entra muito em contato com isso, que é a computação quântica. Eu acho que a computação quântica ela vai ser mais relevante historicamente nas próximas décadas do que a inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial ela está chegando num platô. O atual modelo de construção da inteligência artificial vai chegar num limite. O que as empresas estão buscando atualmente é a criação de uma inteligência artificial geral. Mas a gente nem sabe ainda se é possível fazer um negócio desses. Então tem uma bolha gigantesca que está crescendo da inteligência artificial e a gente não sabe se ela vai estourar ou não. Agora, a computação quântica, especificamente, o primeiro país que desenvolveu uma computação quântica realmente funcional consegue quebrar literalmente qualquer criptografia do mundo, não importa o que seja. Então, assim, é uma tecnologia muito poderosa. O Brasil começou agora na corrida, os maiores aí é China e Estados Unidos também, nessa corrida da computação quântica, e eu acho que isso vai ser mais relevante do que a inteligência artificial. Muito bem. Arthur, a gente não conclui essa discussão, né? Porque é análise de conjuntura, vamos passar para outro ponto, mas assim, a minha opinião é que é um cálculo, né? Eu já falei isso algumas vezes de maneira informal, me parece que você faz simulações de guerra, né? Tem simulações. Então, na minha opinião, os Estados Unidos simulou esse tabuleiro, e ele sabe que se ele não avançar determinadas casas agora, ele não vai conseguir vencer lá na frente. Então, eu acho que não é desespero, é antecipação estratégica, sabe? Uma antecipação estratégica, quer dizer, não dá para ficar esperando. É igual o Brasil, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que acelerar algumas coisas, né? Tá certo? Bom, então, muito obrigado por todos aí. Se alguém quiser fazer mais um comentário, 1 minuto, se não, eu vou passar para a penúltima parte da reunião. Então, a penúltima parte da reunião é o seguinte, né? Como é que essa conversa, quer dizer, essa conversa sobre soberania, ela está sendo agora implementada, né? E vocês sabem de maneira pontual, porque eu converso com várias pessoas, mas vamos agora socializar as informações. Então, a ideia é que a soberania, hoje, ela é disputada no campo da energia, da matéria-prima e da tecnologia, né? A gente ainda não formulou, Leandro, esse campo da tecnologia, da computação quântica e da IA, nós ainda não formulamos, né? Mas, assim, pode ser o próximo, ou também a questão do espaço, né? Que a gente já conversou, quer dizer, a projeção da humanidade no espaço. Então, precisamos amadurecer. Então, nesse caso, o nosso campo agora, ele está em torno do tema da energia. Já foi do mar, das imagens. Então, assim, é claro que a soberania vai sendo expressa em vários temas, né, específicos. Então, em relação a esse momento do grupo da energia, a ação foi criar o GNES, né, o Grupo Nacional de Estudos de Energia, e parece que as coisas se estão encaminhando de maneira rápida. Então, o Leandro fez a gentileza de montar o site do grupo, né? Vocês depois entrem lá. Nós montamos uma diretriz que é a seguinte, para a gente poder passar depois para o final da reunião e saber o que nós vamos fazer. A diretriz é construir o GNES e não um núcleo de filosofia de energia, por vários motivos que não vale a pena agora conversar sobre, mas então, a diretriz do grupo era reunir pessoas
experientes, né, na área de energia do país, para fazer um pensamento estratégico de energia para o Brasil, e o pensamento estratégico crítico, não ingênuo, né? Então, criar uma consciência crítica energética para o país. Então, as minhas ações todas estão em relação a isso, as orientações, as conversas têm esse eixo estratégico, né? E aí o Guinés, então, ele vai se articular em 3 eixos, e aí que vem a gente passar a parte final da reunião. Então, a gente decidiu esse grupo decidiu que 3 eixos são estruturantes da ação desse grupo, do próprio grupo, que um deles é a economia política da energia, né? O outro núcleo é o conceito de energia, e o terceiro núcleo é energia e civilizações. Então, nós vamos fazer o seguinte: a primeira parte dessa movimentação serão realizadas 3 conferências, né? Já tem 2, depois eu vou passar para o Leandro e nós vamos socializar, né? Viu, Leandro? Aí, assim, então, são 3 conferências. Então, uma conferência vai começar em abril. Então, nós temos um espaço para a gente planejar alguma coisa do grupo em março. Vocês vão pensando aí, tá? Então, em abril, nós vamos ter uma conferência com o professor de Portugal, que escreveu um livro que, segundo o Leandro, é um dos melhores de história do conceito de energia, né? Eu também acho, eu cheguei a ler uma primeira parte, não li todo o livro, depois eu vou disponibilizar. Então, ele vai fazer uma conferência, ele é muito simpático, muito educado, muito fino, professor, a conferência sobre o conceito de energia, para a gente saber o que nós precisamos saber sobre energia, evidentemente, tá? Então, todos vocês são obrigados a estarem lá, não é convite, não, é obrigação. Ele vai ser online, tem um fuso horário, vai ser à tarde, ele não pode, é 14 horas, então aí vocês se planejem aí, depois eu vou passar a data, em abril, uma quinta-feira, me parece. A segunda conferência é sobre energia e civilizações, que aí você tem que ficar atento aí, Odaí. Então, o professor da UF, né, o Damasceno, professor da energia nuclear, da química e energia nuclear, ele vai falar sobre a escala de Kardashev. Né? O Kardashev é um cientista russo, estava preocupado como que ele vai identificar a vida alienígena. Então, ele formulou um procedimento, né, de como que detecta civilizações alienígenas. Então, ele criou uma espécie de tipologia de como que a humanidade vai se relacionar com a energia. A escala, então, quando a humanidade controla toda a energia do seu planeta, é a escala 1. Nós estamos na 0,7. Então, o professor vai falar sobre isso, sobre essa escala de Kardashev, e ela é importante, porque ela coloca para a gente o desafio de saber como é que o Brasil pode ajudar na construção de uma civilização planetária que domine os processos energéticos. Então, vocês vejam que isso aí já está ressoando com várias das pesquisas que nós estamos esboçando aqui. Ora, quando a gente fazer essa discussão sobre o problema da relação, né, da humanidade com os processos energéticos, nós vamos entender que a energia também tem uma representação simbólica, ou estética, ou mitológica. E aí, por isso que interessa, né, no caso, pensar nesse tópico, o tema da Terra, para dar aí, quer dizer, como que a gente está representando a Terra. A Terra aqui agora é uma variável. Pode ser a Terra, o planeta, pode ser o fator produtivo, a Terra, né? Então, essa aqui é o segundo eixo. Energia e civilização. E a terceira conferência, falta ainda fechar, que é o comandante, né? A gente chama ele de comandante Leonan, da Marinha. Ele vai falar sobre energia e segurança nacional. Então, após as conferências, nós vamos fazer uma reunião para estruturar os grupos que estarão vinculados a esses eixos. Então, no caso, vocês agora estão convidados
os próximos serão obrigados, estão convidados a se integrar, né, a cada núcleo desse, que nós vamos resolver, vocês também participarão, de como que nós vamos organizar a discussão dos eixos. Certo? Eu sei que todo mundo aqui está fazendo mestrado, não sei o quê, várias coisas, então, assim, estão convidados. O Leandro não, obrigado. O Leandro vai ser obrigado, coitado. Mas eu estou brincando. Então, aí no segundo semestre, nós vamos fazer o evento, pela discussão lá, tem que ser no final de novembro. Nesse evento, nós vamos pedir financiamento na FAPEMIG, que está aberto o edital, comecei a preencher, e aí nós vamos convidar esse pessoal aí para vir para Uberlândia, para a gente fazer um seminário e fazer o encontro na seguinte perspectiva, né? Quais são a ementa de pesquisa dos eixos, entende? Então, vamos pensando em, por exemplo, economia política, né, Gleison? O que nós devemos considerar para pesquisar a longo prazo em relação a esse tema? Energia e civilizações. Olha, isso foi uma sugestão de um professor que está na França, ele falou civilizações, porque, né, outras civilizações, o Aldair sabe muito bem, tem outra visão de energia, né? É plural. Então, precisamos estabelecer o cronograma, a ementa do tema. E aí também entra a discussão que a gente está fazendo sobre a Terra, né? E aí entra também a questão das representações retóricas, mitológicas, né? Estou interessado muito no conceito de mitologia energética, as mitologias energéticas do cinema, da literatura. Isso que tá, né, nesse momento, estou pensando nisso aí. Se há uma mitologia energética nos sertões, se há uma mitologia energética em Glauber, em Duna, Ciclonopédia, né, do petróleo, que é um negócio... Eu acho que o Arthur devia estudar a Ciclonopédia para dialogar, né, que é uma obra que me deixou bastante impressionado. Também bastante impressionado. Então, é isso. E aí, nós, então, estamos com a programação até junho fechada, né, essas conferências, e aí, então, essa é o relato. A gente passa agora para a parte final da reunião, que é o que vocês estão pensando, e eu sugiro a gente fazer alguma coisa em março. Por quê? Porque eu estou achando que vai ser, e vai com certificado e tudo, porque eu estou achando que vai ser difícil a gente fazer um encontro de energia lá no final do ano, todo o grupo falar. Então, eu estava pensando a gente fazer alguma coisa agora, né, dividir o grupo, fazer agora, fazer lá na frente quem quiser falar, e colocar no Instituto, quando tiver a Bienal, a gente pedir uma mesa do grupo, oficial, uma mesa, para a gente poder participar, né, falar, porque senão pode ser que nem todos nós falamos, mas eu queria que todo mundo falasse no grupo, nesses eventos, entende? Mesmo o pessoal que está chegando agora, eu acho que é importante a gente acumular. Então, está aberta agora as sugestões, a conversa, e a gente vai, depois a gente decide e fecha. Está em aberto, tá? Era isso. Já, você pode detalhar isso que você falou das mitologias energéticas que você pensou? Não, né? Pois é o seguinte, ainda não, né? É o seguinte, ó, é interessante, esse negócio é o seguinte, se a gente vai pensar, estava até conversando com o professor, ele falou da química, ele falou que ninguém está usando o conceito, não, então eu vou usar. Então, você tem lá na história a tecnosfera, a biosfera, né? A filosofia católica, bergsoniana, Teilhard de Chardin, nosfera, né? Então, a totalidade dos processos técnicos é a tecnosfera. A totalidade dos processos espirituais, cognitivos da humanidade é a nosfera.
Então, estou inventando esses conceitos, a totalidade dos processos energéticos planetários, né? Então, as mitologias, na minha opinião, são representações alternativas da energosfera, sabe? Então, por exemplo, a Ciclonopédia, ela tem uma visão do petróleo mitológica, como uma entidade. Duna também tem uma mitologia energética, sabe? E o Brasil também tem. O Brasil por exemplo, a Amazônia, a gente tem um mito de que a Amazônia é o futuro energético, o futuro do mundo. Então, essa ideia de que você está construindo uma narrativa simbólica sobre a energia, mas você está fazendo isso no mundo alternativo, quer dizer, você tá ficcionando. Então, por exemplo, esse filme aí do Avatar, que dialoga com... É uma mitologia úmida contra a mitologia seca do Duna e do Ciclonopédia, né? Que é o Avatar, que é uma visão de energia do planetário. Não sei se vocês conhecem a história do Avatar. Quer dizer, há uma entidade, quer dizer, é a água, quer dizer, é um planeta verde. Quer dizer, você tem uma mitologia aí completamente diferente da mitologia da Ciclonopédia, que é o petróleo do deserto. Então, então, assim, eu falei isso também, né? Quer dizer, o Brasil tem duas grandes regiões energéticas ou imaginadas, os sertões e a Amazônia. E nós não juntamos isso, quer dizer, a Amazônia é úmida, o seco e o úmido, quer dizer, então, e aí eu estava lendo o Euclides da Cunha, fiz um esforço de ler tudo, eu podia ler, né, esses 15 dias, então, ele está formulando uma visão mitológica da Amazônia, sabe? Um conceito da Amazônia. Então, a Amazônia é mito puro. Então, eu estou preocupado com essas mitologias energéticas, né? Glauber, outras mitologias, por exemplo, Fallout, que é uma mitologia energética ligada ao sistema atômico, né? Ao nuclear, aquela série e a série a série de jogos e a série no Prime Video, né? Fallout, que é o jogo, ela é uma mitologia energética ligada ao nuclear, a catástrofe nuclear. Você tem as mitologias das catástrofes climáticas, o tempo todo está no Netflix, tudo está tendo essa discussão. Né? Fukushima. Ah, sim, Fukushima. Mas esse aí não é mitologia, né? Esse aí é denúncia. Mas eu falo assim, você tem várias... Godzilla, Ultraman, você tem várias representações na indústria cultural de mitologias energéticas. Então, eu querendo juntar esse tema das mitologias energéticas ao debate que a gente está fazendo de economia política, de conceito de energia, né? É isso. A minha provocação é o seguinte, já que vocês estão aí em dúvida, é a gente fazer uma reunião nossa, pública, sobre esse tema em março. Convidar o Odair, convidar a Maria Luísa, convidar a Claudiene, né, o Arthur, todos nós, Jailson, a gente fazer uma mesa, podia até chamar assim, mitologias energéticas, o Lúcio, né? Eu sei que a Materaço, a deusa solar japonesa, Odair, é uma mitologia energética impressionante, né? Ícaro, então tem várias, Prometeu, tem várias representações mitológicas na história da humanidade, né? Vamos lá, qual que é a diretriz? Nós vamos continuar com essa discussão sobre a energia, a gente vai. Eu acho que a gente tem que pensar para 2027, aí no caso, já começar a pensar, essa discussão aí da IA, da computação quântica, eu concordo. Acho que o espaço, a gente
estar perspectivando lá esse tema depois. Eu queria escutar você sobre esse movimento todo para a gente fechar a reunião. Pode falar. Eu super apoio, vai nos estimular, além da pesquisa, né, ajudar a expandir o conhecimento, também de fazer uma boa divulgação, conforme já sugeri, né, no último encontro, pois acredito que este tema, essa palavra mágica que é energia, está na mente de muitas pessoas, porém, precisa haver um despertar, um estímulo, e o grupo, como está, com este ideal, né, pode cumprir e cooperar nesse despertar, né, de muitas pessoas que estão só aguardando o gatilho, né, ser acionado. Jesus, o que você acha de fazer uma conferência em março e o grupo todo debater a sua conferência? Eu preciso Gosto pensar, bem. isso aí. Você fala da Terra, da Terra, Vai do Glauber? pensando. E talvez, Maria Luísa, você pudesse apresentar alguma coisa sobre Duna, porque Duna Pode falar. Sim, eu acho uma ótima ideia, inclusive, Jairo, um assunto que eu gostaria de comentar depois, mas apresentar o Linkfield também. Eu penso em apresentar tanto nos eventos sobre energia, mas trazer isso para o modo geral, né? As pesquisas que a gente tiver, eu também gostaria, assim. Você está no nível lá que o camarada sofreu uma metamorfose, né? É um negócio impressionante. Uma metamorfose, Realmente. é uma metamorfose quitônica, né? Eu chamo assim, porque ela tem a ver com o planeta. Quer dizer, você vira o planeta. É um negócio impressionante. Quer dizer, você se encarna, né? E a Ciclonopédia é um texto que Deus morre, né? E Deus vira petróleo, né? Ele entra no subsolo, ele morre e ele vira fóssil. Então, é uma mitologia energética completamente oposta à Duna. E é uma pena que o Lucas surgiu, né? Mas seria interessante fazer a discussão. Então, eu estou muito interessado em comparar Duna com Ciclonopédia, do Negarestani, que é um negócio assim completamente maluco, né? Então, a gente podia pensar, então eu sugeri aí, Claudiane também, se quiser, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa em março. Pode ser uma coisa pequena, mas a gente fazer uma mesa com certificado, que aí ele entra ainda no projeto de extensão, então vai como certificado de apresentação de trabalho oficial da UFO, né? Vamos pensar aí alguma coisa? Porque é o seguinte, né? Se vocês estão de acordo, a diretriz é fortalecer o Guinness, fortalecer o grupo. Quer dizer, todo mundo está convidado aí. Nós vamos fazer uma reunião para distribuir, vocês estão convidados a participarem das atividades de cada núcleo desse. Pode falar, pode falar. Eu acho que a gente está caminhando assim, numa boa estrada, porque eu concordo com o Odair quando ele disse que precisamos fazer um melhor marketing do grupo e justamente passar a apresentar tanto nos nossos próprios eventos, mas como eventos externos, né, trazer isso para fora, acho que fortalece bem o grupo, né, dar mais visibilidade às pautas que a gente está trabalhando.
Tá certo. O Leandro, você vai participar de outras coisas, Leandro. Tem um monte de coisa jogar nessa discussão aí do. Eu acho que você poderia coordenar. Eu não estou achando ninguém, assim, estou dizendo de doutor, tá? Doutor, você podia coordenar o História da Energia, o Conselho de Energia, sabe? Deixa eu só fazer um comentário interessante. Vocês conhecem, o pessoal que está chegando agora não conhece, mas já isso conhece, o Gleison, o Arthur também não conhece, o Gustavo. É a Fernanda Brozovski, lembra, Jailson? A Fernanda mandou uma mensagem para mim ontem dizendo que quer participar do grupo como, não colaboradora, mas quer participar como membro. Eu vou mandar para o Leandro depois, a gente tem que abrir uma aba lá, colaboradores, e aí eu queria saber de vocês também, né? Vou colocar como participantes, se vocês quiserem colocar lá, mas não é só nominal, não, tá? Quando tiver as atividades, participar. Então ela pediu, Jailson, para participar. Achei interessante. A menina de Portugal também, ela viu o site, achou interessante. Então, nós temos, o Guinness vai ter mais 2 membros. Tem alguém mexendo, saindo e entrando aí. A Elaine de Portugal e a Fernanda do Rio. Então, parece que o daí está certo, está na mente. Tem outro, o outro está na mente também, o espaço, né? Está na mente também. Nós vamos ter que pensar isso aí. Então, a ideia é fortalecer o Guinness, né? Construir o 4º encontro em novembro, e eu sugiro fazer uma atividade em março, a gente fazer uma atividade do grupo, né? Oficial, presencial, ou sobre energia. O que vocês acham? Então, continuamos com a diretriz energia e pensando na diretriz, esse negócio é interessante, né? Tem o Gibson, né, que ele escreveu Mona Lisa Overdrive, que gerou Matrix, né? Ele tem um livro dele que ele fala sobre a inteligência artificial. Olha que interessante, né? No final do livro, um dos livros da trilogia, ele descobre que existe uma inteligência artificial, a inteligência artificial planetária, toda a ação dela é porque ela descobriu uma inteligência artificial alienígena. E ela precisa estabelecer um protocolo de conversação com essa inteligência artificial alienígena. Então, a ficção tem umas coisas assim geniais, né? Como é que seria uma inteligência artificial alienígena? Então, Mona Lisa Overdrive, esqueci o nome do... Depois eu mando para o grupo, viu, Leandro? Tem as coisas interessantes. Quer dizer, no fundo, está preocupado com a inteligência artificial alienígena. Não é com alienígena, é com a inteligência artificial alienígena. É negócio... né? Então, como é que é? Eu quero ouvir vocês para fechar. 5 minutos. Jairo, eu só queria comentar uma coisa sobre o site, que é a questão do blog, né? Então, assim, caso alguém tenha alguma coisa interessante para escrever para o blog, eu acho que a gente pode começar a encher aquilo lá, né? Porque a gente está tendo até bastante visita, viu? A gente teve umas 300 visitas desde que abriu. E a maioria dos Estados Unidos, isso é engraçado. Estados Unidos, Brasil, assim, mas a maioria dos Estados Unidos. Mas aí, caso queiram escrever, é só me mandar, tá? Que eu publico lá. Devia mandar sobre um anime, né, sobre um filme, Avatar, aquele lá como é que chama? Da corrida lá do petróleo que falta, Mad Max, só mitologias energéticas, né?
os ensaios, eu acho que seria legal mesmo. Eu vou reforçar isso no grupo e mandar. Tá certo? Então, Odair, Claudiene e Maria Luísa, vocês fiquem à vontade, né? Se quiserem participar oficialmente do Soberania Nacional, estão convidados. Se quiserem só ficar colaborar com essa discussão de energia, também fiquem à vontade, tá? O nosso grupo é mais o WhatsApp, a gente troca mensagens, fala de futebol, né? Só não pode ser flamenguista para entrar no... Estou brincando. Então, Jair, você vai pensar, né? Você, Arthur, Maria Luísa, Odair, Claudiene, o Lúcio, a gente fazer um mitologias energéticas em março, alguma coisa assim, né? Então, vocês teriam mais alguma coisa a dizer para me parar a gravação? Então, eu agradeço a todos, né? Eu vou disponibilizar no nosso canal do YouTube essa gravação, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. Vocês não saiam agora, não. Só vou parar aqui a gravação para a gente poder fofocar, né? Boa noite.